para essa manhã é contentamento versus avareza e consumismo. Nossa, pesado, né? Que tema? Porque são temas reais, que estão presentes em nosso meio, muitas vezes são esquecidos, né? Não falamos, não damos a devida importância, mas hoje nós estaremos estudando, né, um pouco mais sobre o que Deus tem para nos dizer a respeito desse tema. Então eu convido os irmãos que abram a Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, nos versículos 6 a 10. 1 Timóteo 6. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Só esses versos, eles já trazem uma grande reflexão para nós. Nós encontramos neles a grande sabedoria de Deus, revelando qual é o grande lucro da vida, que é a piedade com contentamento. Envolve a forma como você vive, o seu estilo de vida, e você estar contente sendo piedoso, sendo misericordioso, você ser contente estando alinhado com a vontade de Deus, com os princípios de Deus. E no final dos versos que nós lemos, Deus ainda traz uma séria advertência. Ele alerta para aquelas pessoas que têm o desejo de ficar rico, de ganhar dinheiro, sabe, cada vez mais. Cuidado, porque essas pessoas estão sujeitas à maior tentação, à cilada, e a se perderem em si mesmos nessa busca, perderem os seus princípios. E ele ainda diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Esses versos, irmãos, ele vai totalmente contra a filosofia do mundo atual. Porque nós vivemos numa era que ela é marcada pelo consumismo. Muitas vezes o valor da pessoa ele é medido pelo que ela tem, não por quem ela é. Conta-se a história de que havia um homem, um fazendeiro, ele era muito rico. E ele tinha tudo. E ele tinha um filho. E tudo que o filho queria, ele dava. Ele não media esforços, né, para deixar o filho dele feliz. Mas um dia, aquele homem, ele começou a se preocupar. Porque ele queria que o filho desse valor ao dinheiro. Que o filho desse valor aos bens que eles tinham. Então, ele teve uma ideia. Ele pensou assim, eu vou levar ele para conhecer o lado oposto. Então, ele levou ele para passar um final de semana numa fazenda bem simples, com uma família bem humilde. E ele pensou, agora meu filho vai dar valor ao que a gente tem, né? Vai dar valor ao dinheiro. E assim, né, os dias passaram, e quando eles estavam voltando para casa, o pai resolveu perguntar para o filho, né? Certo da resposta que viria. E ele perguntou, filho, então, o que você aprendeu durante esse final de semana? Só que, para surpresa daquele pai, o filho dele disse assim, pai, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que nós temos um cachorro e eles têm 4. Eu aprendi que nós temos uma piscina pequena, mas eles têm um riacho enorme. Eu aprendi que nós temos energia elétrica, mas eles têm estrelas. Eu aprendi que nós temos muros altos, mas eles têm amigos ao redor. Eu aprendi que nós temos muito dinheiro, mas eles têm paz e uma família tranquila. E diz que aquele pai ficou perplexo com aquela resposta. Porque não era aquilo, né, que ele esperava ouvir. Mas ele percebeu que o seu filho havia de fato aprendido que as maiores riquezas da vida, dinheiro nenhum pode comprar. E isso, irmãos, é um desafio para nós como cristãos ter isso em mente.
e viver de acordo com esse pensamento. Porque o mundo, ele diz o contrário, que nós precisamos ter mais para sermos felizes. Que nós precisamos sempre correr atrás de mais, que nunca é o suficiente. E nesse ambiente, o contentamento, ele se torna uma resistência espiritual. Precisamos lutar para ter um espírito contente. O mundo grita, compre mais, tenha mais, seja mais. Mas o evangelho, por outro lado, ele nos convida a descansar na suficiência de Cristo. Percebe como é diferente, né? Os princípios de Deus, da Bíblia e os valores do mundo? E eu te pergunto, não precisa responder, mas pense. Você tem vivido contente ou você está constantemente insatisfeito? Você está sempre com aquele sentimento de que você poderia estar fazendo mais, que você poderia estar ganhando mais? Tem sempre alguma coisa te incomodando, como se a sua felicidade estivesse dependendo de algo que você precisa adquirir, de algo que você precisa ter? Mas o que é de fato o contentamento, segundo a palavra de Deus? Eu vou pedir que a pessoa que ficou com esse livro leia em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 11 a 13. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, ele é um exemplo de um homem que aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Então, a definição bíblica, né, para contentamento é estar satisfeito com o que Deus provê. Sem aquela ansiedade, sem aquela preocupação. É você sentir que você já tem o suficiente para viver e estar satisfeito com aquilo. Mas o interessante desse verso que o Marcelo leu é que Paulo, ele diz que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Mas se ele aprendeu, você concorda comigo que ele não nasceu, que ele teve que desenvolver aquilo? Ele aprendeu a ser. Sabe por quê? O contentamento, ela é uma virtude espiritual que ela precisa ser aprendida, desenvolvida, porque não é algo natural do ser humano. Nós nascemos no pecado, somos pecadores. Então, o nosso lado carnal, o nosso espírito, é insatisfeito. Por isso que essa é a filosofia que domina o mundo. Porque é o nosso natural. A gente sempre querer buscar mais, alimentar o nosso eu e nunca nos encher por completo. Mas Deus, então, Ele vem nos querer apresentar um contentamento no qual você confia e descansa na providência dEle. De que o que você precisa para sobreviver, Ele vai providenciar. E esteja contente com aquilo, você não precisa de muito. Contentamento, então, ele vai nascer da confiança que você tem em Deus. Mas isso precisa ser trabalhado. E ao longo da mensagem nós vamos ver como podemos desenvolver esse contentamento. Mas, irmãos, quando nós falamos de contentamento, é importante nós limitarmos e colocarmos uma coisa em questão. Porque algumas pessoas confundem contentamento com conformismo e comodidade. Não é isso. Você pode ter ambições saudáveis. Deus espera que você sonhe. Mas a grande questão é, qual o propósito daquele seu objetivo? Se for ganhar dinheiro para ter mais, para acumular mais, está errado. É pecado. Agora, se aquele propósito é para glorificar, honrar o nome de Deus, então você está no caminho certo. Mas os frutos vão revelar qual é o verdadeiro propósito que tem movido a sua vida. O porquê você está batalhando e lutando tanto. Aonde você quer chegar. O que você está alimentando no seu coração. Então, nós já sabemos que nós precisamos desenvolver o contentamento, que não é algo natural, não vem de nós mesmos. Mas, irmãos, para nós desenvolvermos virtudes espirituais, primeiro nós precisamos matar a nossa natureza terrena.
E eu convido a pessoa que vai ler o livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Avareza é idolatria, é claro. Então, os ídolos modernos que têm arrastado multidões de pessoas, infelizmente têm ocupado o coração de professos seguidores de Deus, são avareza, consumismo, tudo aquilo que nós achamos que o dinheiro pode suprir, pode preencher. Algumas pessoas, elas têm uma maior propensão a serem avarentas, a ter aquele amor, aquele apego ao dinheiro, aquela falsa segurança, sabe, aquele falso sentimento de poder. Não desapegam. Sempre tem aquele desejo insaciável por mais. Outras pessoas têm aquela propensão em serem mais consumistas. Buscam preencher um vazio, adquirindo mais e mais bens materiais, sem necessidade, só para acumular. Só pelo ato de comprar e tentar se satisfazer com aquilo. Tanto a avareza quanto o consumismo são ídolos e precisam ser expulsos da nossa vida e do nosso coração. E o triste, irmãos, é que não são pecados isolados, né, de algumas pessoas. É um problema real de grande parte da população. Porque o mundo contribui para isso. Né? Diversas propagandas, o marketing em peso, ele é levado a fazer você pensar de que você precisa adquirir aquele produto para você ser feliz. Que você não fizer aquela compra naquele momento, você vai perder a oportunidade da sua vida. Né? A gente estudou isso, né, muito sobre aquele consumo imediato. Como isso foge do nosso controle e quando nós vemos, nós estamos adquirindo coisas que nem precisamos. E às vezes aquilo se torna uma doença crônica na vida da pessoa. Traz tristeza, endividamento, traz várias angústias, porque a pessoa não consegue ter um equilíbrio. Avareza e consumismo, ambos são formas de idolatria, que afastam o coração de Deus. Prometem satisfação, mas entregam o quê? Ansiedade, depressão, vazio, comparação. Levam pessoas ao endividamento, prejudicam os relacionamentos e até faz com que a pessoa abandone os seus princípios espirituais. Porque o foco dela não é Deus, não é salvação. O céu para aquela pessoa é o dinheiro. É as coisas que esse mundo pode oferecer. E quando, irmãos, essas pessoas percebem, e infelizmente algumas nunca se dão conta, perdem a vida sem perceber que passaram toda a sua existência correndo atrás do vento. Não podem alcançar, nunca estão satisfeitos. E nós precisamos também, quando falamos desse assunto, pensar, refletir sobre o que essas práticas causam na nossa vida espiritual. Como elas impactam. E eu convido a pessoa que está com o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, para estar lendo para nós. Deus novamente menciona as riquezas e fala explicitamente que não é possível servir aos dois senhores, que há um perigo nisso, em querer isso, em mirar sua visão e todo o seu foco de vida nisso, porque é impossível o seu coração dividido entre Deus e as riquezas e você amar verdadeiramente a Deus. E muitas pessoas até professam que amam a Deus, que são seguidoras de Deus, mas as suas ações, as suas preocupações, o seu dia a dia revelam o quão distante ela está de Deus. E que, na verdade, o seu Deus tem sido as riquezas, tem sido o dinheiro. E isso tudo, irmãos, leva a uma secura espiritual, no qual toda a questão do materialismo, ele sufoca a palavra. A palavra de Deus, ela perde espaço no coração das pessoas. Ela deixa de ter o valor que tem. Porque ela não está ocupando o valor que deveria estar causando em nosso coração. É como está escrito em Marcos, no capítulo 4, no versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando
Irmãos, que pesado. A palavra fica infrutífera. Sabe o que é isso? Você pode abrir a Bíblia e ler. E querer sentir a voz de Deus, ouvir, mas você não consegue. Você abre a Bíblia, lê e não sente nada. Não causa impacto. Porque as coisas do mundo, o amor pelo mundo está concorrendo com a palavra. E infelizmente nesse jogo ela perde. Se você não coloca o seu coração nas mãos de Deus por completo, você está alimentando o outro lado. E é Ele que vai vencer. E então há uma completa inversão de valores. Nós vemos que as pessoas trocam o eterno pelo imediato. Não há uma preocupação com a vida eterna. Pelo contrário, né, tudo acontece de uma forma tão rápida, como se você não pudesse parar para pensar no depois. Você tem que viver o hoje. Você tem que aproveitar o agora. Você só tem essa vida. Mas esse é o pensamento do inimigo, que quer distorcer os valores espirituais e querem fazer com que você foque nas coisas terrenas. Porque ele sabe que se você fizer isso, é só isso que você vai ter. Não vai ter oportunidade de uma vida eterna. Uma outra área da nossa vida que sofre muito com essa questão, essas práticas do consumismo, da avareza, é a família. Irmão, se tem uma área que o inimigo está massacrando, atacando, é a família. É tudo aquilo que está relacionado com a estrutura familiar que foi proposta por Deus. Então nós vemos o que no relacionamento? O homem e a mulher que na verdade não se amam verdadeiramente, porque eles amam mais os seus próprios prazeres. Por isso que não há, né, uma entrega completa, eles não conseguem, porque eles estão cada um no seu individual buscando por se satisfazer, o seu eu. É como uma troca, né? O que você pode me oferecer? Isso se reflete diretamente nos seus ideais. Irmãos, as pessoas não querem ter filhos. E filhos é uma dádiva, é uma das maiores dádivas que Deus deu para a humanidade. A capacidade de gerar uma vida, de preparar alguém para a eternidade. Mas as pessoas não têm tempo para isso, sabe por quê? Porque elas estão na corrida frenética em alimentar o seu eu, em ganhar mais, em ter mais, em crescer. Para chegar aonde? E quando tem filhos, nós vemos muitas famílias preenchendo aqueles filhos com coisas materiais, querendo dar tudo, mas não conseguem dar o que realmente tem valor. Tempo de qualidade, presença, atenção e uma verdadeira educação. Nossa, eu e o Johnny, a gente sempre fala isso, né? Porque é um desafio nós prepararmos filhos hoje em dia. Porque, claro que a gente quer o melhor para eles. Queremos que eles tenham uma boa profissão, uma tranquilidade. Mas esse não é o foco. O foco é preparar crianças, filhos, para o reino de Deus. Que tenham um amor a Deus e que não tenham medo de se posicionar ao lado da verdade. E a questão que eu acho mais desafiadora em ter filhos é educar a nós mesmos. Porque se tem uma coisa que eles vão aprender, é com nossos exemplos. Nosso exemplo. Eles vão ser o reflexo de quem nós somos. É por isso, irmãos, que muitos pais falam, nossa, mas eu ensinei. Na verdade, ele falou, porque o filho viu outra coisa. Ele viu o exemplo diário. Ele viu o que estava ocupando a sua vida e aprendeu. Vai seguir os mesmos passos. Então, mais do que falar, nós precisamos ser. Precisamos que o nosso lar, ele reflita um contentamento em Deus. E o seu lar tem refletido isso? Ou ele tem refletido uma corrida desenfreada por ter mais, por adquirir mais? Uma ilustração prática que nos ajuda a entender essa questão do contentamento versus do consumismo é que tem uma pessoa que ela tem um copo simples, mas cheio de água. Então ela bebe e sacia sua sede. Ela fica satisfeita, contente. A pessoa consumista, ela tem um copo lindo, de cristal, mas ele tem um furo embaixo. Então ela tenta encher aquele copo, ela tenta saciar a sua sede, mas ela nunca consegue. O copo nunca está cheio. Nunca é o suficiente. E Deus, irmãos, Ele sabe disso. Ele não quer que você passe a sua vida, que é tão curta aqui nessa terra, correndo atrás, tentando preencher algo que jamais vai ser preenchido. Ele quer que você viva contente.
E às vezes no simples, nós não precisamos de muito para viver. Nós não precisamos de acúmulo. E isso é tão difícil de entender, de praticar, porque nós vivemos em uma cultura que é totalmente voltada para o oposto. Mas precisamos estar com os nossos olhos abertos e suplicar misericórdia de Deus. E a forma como nós conseguimos aprender, como Paulo diz, né, a ter esse contentamento. Quais os caminhos práticos que nós precisamos, né, andar para a gente conseguir chegar de fato nesse contentamento? O primeiro passo é a comunhão com Deus. Mas muitas vezes nós subestimamos o poder da comunhão, porque a gente não vê o resultado de imediato, né? Então eu não tenho noção do que a leitura da palavra de Deus, do que o joelho no chão, a oração, ela vai fazendo, o que ela vai causando no meu coração. Ela vai abrindo espaço para Deus agir. Ela vai se esvaziando, sabe? Você mesmo. Vai ocupando o lugar que deve ser dela. Por isso que a comunhão deve ser o nosso objetivo principal. Nada pode estar à frente. Trabalho, nem a família. A comunhão tem que estar em primeiro lugar. É Deus no centro de nossas vidas. É desenvolver uma comunhão íntima com Ele, para que os frutos do Espírito Santo se desenvolvam em nós. E assim a gente consiga ter o equilíbrio para lidar com essas questões, porque é uma linha tênue entre propósito e entre as riquezas, né, e a corrida deste mundo. Um outro passo que nós precisamos, irmãos, dar para nós estarmos em mais comunhão com Deus, é reconhecendo que Ele é o nosso sustentador. Quem está com a leitura do livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. Pode ler. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, que promessa maravilhosa. Ele está conosco e Ele jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. E novamente Ele fala: cuidado com a avareza, cuidado com o que você tem colocado no seu coração, com o que tem sido a sua segurança. A sua segurança tem que estar nele e na certeza de que Ele vai providenciar o que você precisa. Precisamos ser gratos diariamente, porque a gratidão, ela neutraliza o consumismo. Porque um coração grato, ele se preenche. Então ele para de buscar em outras coisas aquela satisfação ilusória. Um outro passo é praticar a generosidade, porque doar nos liberta do apego. Irmãos, olha que interessante. A liberalidade sistemática, ela quebra o poder do materialismo. E qual que é o maior exemplo de liberalidade sistemática que nós temos? Os dízimos e as ofertas. E Deus é tão sábio que Ele sabia disso. Não é porque Ele precisa do seu dinheiro. É porque Ele sabe que é uma forma de te libertar daquele apego que você tem com as coisas materiais. A Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, na página 548, ela diz: a constante prática do plano divino de doação sistemática enfraquece a avareza e estimula a liberalidade. Deus conhece o perigo que nos rodeia e nos protegeu com meios para evitar a nossa ruína. Ele requer o constante exercício da beneficência, a fim de que a força do hábito em boas obras quebre a força do hábito no sentido contrário. Entendem? É uma luta, é uma guerra espiritual. E para você deixar um lado mais fraco, você tem que alimentar o outro. Então, o dízimo e as ofertas é uma oportunidade de você quebrar, sabe, esse feitiço que o dinheiro causa em nós. Irmãos, uma outra questão que me veio à mente também quando eu estava preparando essa mensagem é sobre como Deus, Ele permite oportunidades de sermos generosos, mesmo às vezes contra a nossa vontade. Você já parou para pensar que nós sempre lidamos com as pessoas, né? As mais diversos tipos. Mas sempre tem aquela pessoa que é mais mansa naturalmente. Já parou para pensar? E aquilo te causa um incômodo, porque o nosso senso de justiça, né? Ele grita: mas não é justo.
Porque você sente que você está perdendo em relação à atitude do outro. E toda pessoa convive com uma pessoa assim. Mas, irmãos, louvado seja o nome de Deus, porque essa pode ser uma oportunidade que Deus está te dando de moldar o seu coração, de amolecer esse coração duro que temos no nosso peito. Uma outra atitude é reeducar o nosso coração. Nós precisamos parar de nos comparar, que é uma outra questão natural do ser humano. Nós nos comparamos com as pessoas com que elas têm. Pare. Ao invés de se comparar, se fosse comparar, se compare com Jesus. Mire nele, né? Olhe para ele. E um outro ponto que já foi mencionado é a questão sobre a importância de ensinar os nossos filhos a valorizar o que realmente é importante nessa vida. O seu lar precisa refletir os princípios do céu. Porque é isso que vai formar o caráter deles e vai fazer com que sejam futuros adultos que sejam preparados para cumprir a missão, em nome de Jesus. Irmãos, a missão é uma forma que Deus nos dá, uma oportunidade que Ele também nos dá, para ressignificar o nosso propósito nesse mundo. Quando o povo de Deus, no Pentecostes, eles receberam o derramamento do Espírito Santo, diz que eles não mediam esforços, todos os seus recursos, tudo que eles tinham, tudo que eles eram, eles colocavam em prol da obra de Deus, da missão. E para que haja um novo derramamento do Espírito Santo, Deus já nos advertiu, é preciso que haja esse mesmo desapego aos bens materiais. O que você tem não é seu, Deus te emprestou para você administrar para Ele. Não é para usufruir você mesmo, para se enriquecer, para acumular. É para ser bênção para a vida de outras pessoas. Eu e o Johnny vamos cantar uma música agora. E eu convido a vocês que, enquanto nós cantamos essa música, você feche seus olhos, medite na letra, porque ela fala justamente isso, sobre um tempo em que a igreja vai finalmente se reerguer. Um tempo em que os irmãos, eles vão deixar de se preocupar com as coisas deste mundo e vão mirar o céu. E então o Espírito Santo vai descer sobre cada um de nós que está lutando para matar a nossa natureza terrena e para dar lugar para as virtudes espirituais que tanto necessitamos em nosso meio. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar.
chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém? Eu creio, irmãos, que nós vamos viver o verdadeiro Evangelho. Não porque em nós há poder, mas porque Deus coloca o seu poder à nossa disposição. Então, que durante essa semana você faça esse pacto com Deus, de trabalhar, desenvolver o contentamento, de abandonar a avareza, o consumismo, para que o Espírito de Deus tenha espaço em nosso coração. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com esse Deus. Querido Senhor, grandioso Deus, estamos contentes, ó Pai, e gratos, porque ouvimos a Tua voz e sentimos que o Senhor nos dá todos os recursos necessários para ficarmos contentes. Porque a maior dádiva, a maior bênção é ter a certeza de que o Senhor estará sempre ao nosso lado. E que podemos estar contentes em toda e qualquer situação, certos de que aqui não é o nosso céu, aqui não é o nosso mundo. E que nós precisamos mirar algo além. Precisamos olhar para Ti. E precisamos nos alimentar da Tua palavra. Senhor, nos ajude, a cada um que está aqui nessa manhã, a desenvolver uma verdadeira comunhão com o Senhor. Que o Senhor ocupe por completo o nosso ser. Nos dê força, Senhor, nos ajude a abandonar a avareza, o amor ao dinheiro, o apego ao consumismo. Tira isso de nós, Senhor. Desperta o Teu povo, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos finalmente ver o Senhor voltar em glória e majestade. É que eu te suplico, ó Pai, desde já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém.